Hello guys, welcome to one more class. Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Bruno Delgado, professor de língua inglesa, e acompanha comigo que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Aula número 4, objeto de conhecimento, comparativos e superlativos. Detalhamento: adjetivos curtos, adjetivos longos, comparativos de igualdade, comparativo de inferioridade e superioridade. Muita atenção agora e vamos para mais uma aula. Então, o tema da nossa aula de hoje, basicamente, vai tratar, de adjetivos, só que na sua forma do superlativo. Inicialmente, um adjetivo são todas as qualidades atribuídas a alguém ou a algo. Então, todas as qualidades, sejam boas ou ruins, é uma classe gramatical que nós chamamos de adjetivos. Nós podemos utilizar esse adjetivo na sua forma normal, simplesmente para destacar uma qualidade de alguém, ou para comparar duas coisas, duas qualidades, ou então para indicar algo superior, que nesse caso é o superlativo. Então ele pode ser normal, comparativo e superlativo quando não tem comparação, ele é o melhor, ele é o mais rápido, ele é o mais bonito e assim por diante. Vamos iniciar falando disso aqui, olha só, essa informação que trata bem com essa ideia, que casa bem com essa ideia de superlativo. O maior sistema de monotrilho suspenso do mundo, o monotrilho urbano de Chiba, de 2 linhas pendurados sobre grandes pilares no Japão. Repare que eu estou sendo enfático, o maior sistema de monotrilho do mundo. Isso é um superlativo, tá? Eu estou falando então de uma qualidade ao extremo. Eu vou mostrar para vocês na sequência, outros exemplos aí dessas situações onde indicam então a presença de um superlativo. Olha só o que nós temos agora. Nesse caso, maior madeira petrificada do mundo em forma de cúpula, localizada no Parque Nacional do Soi Malai, na Floresta Petrificada, na província de Tak, Tailândia. Então repare que eu estou me referindo a algo também superior, Essa é a madeira petrificada maior do mundo. Então não tem comparação. É um adjetivo sendo utilizado na sua forma extrema, ou seja, que não tem comparação. Característica exclusiva dos superlativos. Continuando, falando ainda sobre esses locais, algo que indica aí algo superior, nós temos isso aqui, ó, olha só. O georgiano Lash Talakadze bate o recorde mundial e leva ouro no levantamento de peso com 473 quilos nas Olimpíadas 2016. Então, esse indivíduo aqui, ele é a pessoa que ergueu a maior quantidade de peso. Também uma ideia de superlativo, tá certo? Superlativo, então, quer dizer que uma qualidade elevada ao extremo, seja para baixo ou para cima, Independente da qualidade, é sempre ao extremo, não tem comparação, tá certo? O mais bonito é simplesmente o mais bonito, não tem comparação. Agora, quando eu utilizo mais bonito do que algo, eu estou comparando aqui nesse caso. O superlativo não é o mais bonito e ponto final, tá certo? Continuando a nossa aula agora, vou mostrar para vocês uma informação aqui de um local que é o prédio mais alto do mundo. Então nós temos nesse prédio aqui, ó, The Most Amazing World Records. Então, os locais, tudo aquilo que bateu o recorde mundial relacionado aí a tamanho, altura e tudo mais. É o Guinness Book, que é o livro que indica esses recordes aqui. Nesse caso aqui, ó, Did you know that the tallest building in the world is the Burj Khalifa em Dubai? Você sabia que o prédio mais alto do mundo é o Burj Khalifa em Dubai? It is the most impressive skyscraper standing at 828 meters. Então, ele é o prédio mais alto do mundo, o arranha-céu, a palavra em skyscraper quer dizer arranha-céu, mais alto do mundo, com 828 metros. É o superlativo, ele é o mais alto, não tem comparação. Perceberam como eu estou utilizando essa qualidade de mais alto? Não tem comparação? Característica dos superlativos. Continuando agora. The cheetah, que é esse animalzinho ali, parecido com a nossa onça. Cheetah is the fastest land animal, reaching speeds of up to 100 km per hour.
Então, é o animal mais rápido, o animal terrestre, tá? Quando a gente fala land, a gente se refere aos animais da terra, né? Animais terrestres, mais rápido do mundo, né? Ele, então, atinge 120 km por hora. É o mais rápido. Repararam? Mais rápido, uma qualidade, né, ao extremo, ou seja, um superlativo. Continuando. But do you know, voltando só um pouquinho nessa mesma informação aqui, tá? Olha só, nós falamos do cheetah, que é um dos animais, nós temos o outro, né? Uma outra informação. But do you know what the most dangerous animal is? Você sabe qual é o animal mais perigoso? A palavrinha dangerous é perigoso. Tu sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? Surpreendentemente, it's the mosquito. Então, é o mosquito, o animal mais perigoso do mundo, tá? Por que ele é o mais perigoso? Olha só. It spreads disease that make him the deadliest creature on earth. Ele espalha tanta doença, né? O mosquito, né? Espalha tanta doença que ele acaba sendo o animal mais perigoso, mais mortal do planeta, né? O animal mais mortal. Aí, mais mortal, eu estou utilizando aqui um erro gramatical, porque nós não temos mais, né? Mais, maior, menos. A gente não utiliza duas vezes, né? Nesse caso, eu estou me referindo ao animal mais perigoso. Olha a informação aqui, ó, sendo trazida através de um superlativo, tá? É o animal mais perigoso, tá certo? Então, superlativo sempre vai trazer essa ideia de extremo, uma qualidade elevada ao extremo que não tem comparação. Continuando. And what about food? E quanto à comida? And what about food? E quanto à comida? The world's largest pizza was made in Italy and covered over 1,200 square meters. Ou seja, a maior pizza do mundo foi construída na Itália e ele ocupou um espaço aí de 1.200 metros quadrados. The world is full of incredible records. O mundo é cheio de recordes incríveis. What do you think is the most surprising one? Na sua opinião aí, né? Qual é o mais surpreendente, né, desses recordes? Nós vimos alguns, o animal mais rápido, o animal terrestre mais rápido, o animal mais perigoso, que é o mosquito, né? E nós vimos ali também o arranha-céu mais alto, que é o Burj Khalifa, tá certo? Todas essas informações, né, isso tem tudo a ver com o livro dos recordes, né? Que trata, então, de coisas excepcionais, né, que não tem comparação. É o mais rápido, é o mais perigoso, é o mais alto. Todos esses exemplos trazem em si o uso do superlativo, que é um adjetivo sendo utilizado para indicar algo que não tem comparação, tá certo? Ele está no topo e ponto final, ok? Então, quando vocês ouvirem a palavra superlativo, lembre-se que é uma qualidade sempre elevada ao máximo. Pode ser para baixo ou para cima. Por exemplo, o menor animal do mundo. Nós poderíamos ter, então, aqui, né, nós temos, nesse caso, um superlativo sendo utilizado para indicar que ele é o menor e não tem comparação. Tá certo? Então, é sempre uma qualidade ao extremo, ok? Falando de superlativos, olha só. The tallest building in the world is the Burj Khalifa em Dubai. Nós já vimos, então. Repare nesse tamanho aqui. E eu vou indicar para vocês o que nós temos de importante aqui nesse pequeno texto. Superlativo, então, nós já sabemos que é uma ideia, né? Algo que é superior e ponto final. Aí nós temos the tallest building in the world is the Burj Khalifa em Dubai. Onde está o meu adjetivo? Olha só, tall. O adjetivo tall significa alto. Quando eu utilizo EST, eu estou transformando esse meu adjetivo em um adjetivo superlativo, ou seja, uma qualidade, ou seja, essa qualidade desse adjetivo, representada por esse adjetivo, ela é elevada ao extremo ao transformar esse adjetivo em superlativo. Então, tall é alto, tallest, o mais alto. O prédio mais alto do mundo é o Burj Khalifa em Dubai, ok? Então, nós já vimos que o superlativo ele vai sempre tratar de uma qualidade ao extremo. Mas tem algumas regrinhas que nós precisamos tomar cuidado, tá? Então, lembrando, né? Adjetivo é uma qualidade e essa qualidade eu posso utilizar para comparar ou para indicar que determinada qualidade, né, que um adjetivo
é utilizado na sua forma na qual indica que não existe nada mais alto, mais baixo, é sempre no limite, sempre ao extremo, tá certo? Como nós vimos ali, falar do maior prédio ou o prédio mais alto do mundo, nós estamos dizendo, então, estamos utilizando um superlativo para indicar que não tem comparação, ele é o mais alto e ponto final. Essas são as características do superlativo. Vamos ver quais são essas regras que definem, então, esses superlativos. Olha só, nós temos, então, regra geral. Adjetivos curtos, nós acrescentamos EST. Teacher, o que é um adjetivo curto? Adjetivo curto é aquele com uma sílaba, via de regra que tem uma sílaba, tá certo? Esses adjetivos curtos, eu vou transformar ele na sua forma de superlativo ao acrescentar EST, tá? É o caso de tall. Tall. Aí eu acrescento EST, tallest, o mais alto. Tall, alto, tallest, o mais alto, tá certo? É um adjetivo curto, de uma única sílaba, tá? Quando a gente fala em sílaba, lembramos sempre que a sílaba não está conectada literalmente à quantidade de vogais, conforme a gente aprendeu, né? Algumas pessoas aprenderam, eu pelo menos aprendi quando criança, que as sílabas eram separadas pela quantidade de vogais. Não é bem assim na língua inglesa. Na língua inglesa, a separação se dá também, né, assim como na língua portuguesa, pelo som. E esse som, né, essas diferenças entre as línguas, fazem com que essa separação silábica na língua inglesa seja divergente em relação à língua portuguesa, tá? Então preste atenção no som, é a dica que a gente sempre dá. Quantas vezes você abre a boca para pronunciar determinada palavra? Essa é a quantidade de sílabas, tá? Então nunca tentem separar, não é, né, uma boa ideia tentar separar as sílabas em língua inglesa separando por vogais. Não vai dar certo, porque a separação de sílabas atende à necessidade aí, da fala, da pronúncia. Então ela sempre segue o som e não necessariamente a grafia, tá certo? No caso de tall, eu abri uma vez só, tall, é um adjetivo curto, portanto o seu superlativo é formado pela presença de EST. Adjetivos curtos, eu acrescento EST. Olha só o exemplo. O adjetivo fast. Aqui fica também evidente porque ela bate, né? Ela vem ao encontro do que nós já sabemos da separação de sílabas na língua portuguesa. Se a gente prestar atenção, nós temos uma vogal apenas, mas isso é coincidência, tá? Ele é um adjetivo curto também, e aí, coincidentemente, ele tem, como na língua portuguesa, né, com essa regra que nós utilizamos aqui, contando a quantidade de vogais, né, nós também chegaríamos à conclusão de que se trata de um adjetivo curto de apenas uma sílaba. Olha só, fast, fast, fast é um adjetivo curto. Como é que eu digo, transformo ele na sua forma, então, superlativa? Acrescentando EST. Fastest, olha só, nós temos fast é rápido. Fastest, o mais rápido. Perceberam a presença, a mudança que ocorreu? Fast, normal, rápido. Quando eu me refiro à qualidade de alguém que é superior, que não tem comparação, eu vou dizer fastest, que é o mais rápido. Perceberam? Fast, rápido, fastest, mais rápido. Aquele que é o mais rápido quando, claro, me referindo aí a um animal, a uma pessoa, alguma coisa, tá certo? Então o adjetivo, ele sempre vai qualificar um substantivo, e quando eu quiser falar, né, que essa qualidade é superior ou inferior, mas não tem comparação, é sempre ao extremo, eu vou estar utilizando o superlativo, que nos adjetivos curtos de língua inglesa, ele vai ser acrescido, né, EST ao adjetivo, formando então esse superlativo. Fast, rápido, the fastest, o mais rápido. Perceberam? Então nós temos aqui um exemplo de superlativo. Outro exemplo então que nós temos, large. Large é amplo, tá? Large também pode ser levado ali em consideração, a depender do contexto, como largo, mas large normalmente é amplo, tá? Nesse sentido de amplitude. Então, large, amplo. The largest, o mais amplo, né? O maior, né? Que não tem comparação. Nesse outro exemplo, nós também identificamos aí a presença do superlativo. Large é um adjetivo curto também, e nesse adjetivo curto, eu vou transformá-lo em superlativo ao acrescentar EST, the largest.
Large, amplo, grande, amplo, né? Aí largest, o maior, o mais amplo, tá? Sempre nesse sentido, levando ao extremo essa qualidade, tá certo? Então a regra geral nos diz o seguinte: em adjetivos curtos, o superlativo é formado pela presença, aliás, pelo acréscimo do EST ao adjetivo. Ao fazer isso, então, eu já tenho a formação de um superlativo. Vamos ver mais algumas sub-regras agora. Spelling rules for EST. Então, falando, né, sobre essas regras para o uso do EST, tá? Spelling é soletrando, né? Então, as regras aí de pronúncia relacionado à formação do superlativo. Então, se o meu adjetivo curto, lembrando que eu estou falando aqui inicialmente de adjetivos curtos, certo? Como é que eu formo o superlativo? Acrescentando EST, né, ao adjetivo. Essa é a forma principal, tá certo? Então, adjetivo curto, acrescenta EST. Vamos ver as sub-regras. Se o meu adjetivo tiver terminação em E, eu só vou acrescentar ST. Senão, eu teria que dobrar aqui, né? O adjetivo ficaria com 2 S. Então, ficaria mais difícil. Então, nesse caso, a língua também tende a transformar, né, deixar tudo mais fácil. Eu apenas acrescento EST e no final das contas eu vou ter EST. Como é o caso de large. Eu não tenho terminação em E aqui, gente? Pois é. Quando eu for transformar esse adjetivo em um superlativo, eu já tenho E. Então, eu só vou acrescentar EST, ficando largest. No final das contas, eu vou ter, então, EST, como é o final dos adjetivos curtos, tá certo? Então, a regra geral nos diz, adjetivo curto, acrescenta EST. Mas, se o meu adjetivo tiver terminação em E, eu só vou acrescentar o ST e transformá-lo, então, em superlativo. Outro exemplo, ending, né? Final em Y. Se o meu adjetivo tiver o final Y. Change, mude, olha só, palavrinha nova, change, mude, para IST, né? Transforme ou coloque o IST. Então, vou substituir o Y por IST, como é o caso de happy. Olha só, happy. Eu tenho um adjetivo aqui com terminação em Y, um adjetivo curto também, tá? Aí eu vou ter the happiest. The happiest. Olha só, eu tinha o Y aqui, eu substituí o Y por IST. Perceberam? Então, superlativo, a formação superlativa dos adjetivos curtos diz o seguinte: toda formação de superlativo curto, né, do adjetivo curto, ele vai ser acrescido IST ao adjetivo. Se o adjetivo tiver terminação em E, eu vou apenas acrescentar ST para colocá-lo na sua forma de superlativo. Se ele tiver terminação em Y, eu vou substituir o Y por IST e colocando, então, esse adjetivo na sua forma superlativa. Qual é o caso de happy? Happy. The happiest seria, então, a sua forma superlativa. Happy, feliz. Happiest, o mais feliz, a mais feliz. Aí depende do sujeito de quem eu estou falando. Agora, se eu tenho no meu adjetivo a terminação CVC, consoante, vogal, consoante, eu vou duplicar, double last letter. Então, se o meu adjetivo tiver terminação em CVC, CVC, consonant, vowel, consonant, consoante, vogal, consoante, eu vou duplicar a palavrinha double, duplicar a última letra. Big, olha só, eu tenho CVC, consoante, vogal, consoante, certo? Big. Eu tenho a terminação CVC. Para colocar esse meu adjetivo na sua forma superlativa, eu vou duplicar a última letra antes de acrescentar IST. Então, eu tinha big com um G, vai ficar biggest com 2 Gs, tá certo? Então, essa é uma outra regra. Se o meu adjetivo curto tiver terminação em CVC, consoante, vogal, consoante, eu vou duplicar a última consoante antes do acréscimo do EST. Adjetivo hot segue a mesma regra. Hot é quente, né? Hot, quente. CVC, consoante, vogal, consoante. Olha só, dupliquei a última consoante antes de acrescentar EST aqui, tá certo? Big, grande, the biggest, o maior. Hot,
Quente, hottest, o mais quente, ou a mais quente, aí depende de quem eu estou falando, tá certo? Antes de continuarmos, volta aqui que eu quero mostrar para vocês, né, revendo então essas regras, né? Lembrando que a regra geral diz o seguinte: a regra geral diz que os adjetivos, né, são formados superlativo quando eu acrescento IST. Para adjetivos curtos, tá certo? Então, adjetivo é uma qualidade. Para dizer que essa qualidade é ao extremo, né, ou seja, transformá-lo ele num superlativo, na sua forma superlativa, eu devo acrescentar IST em adjetivos curtos, certo? Aí a sub-regra nos diz assim, ó: mas se o seu adjetivo tiver terminação em E, se o seu adjetivo curto tiver terminação em E, eu só vou acrescentar ST, certo? A outra regra diz o seguinte: se o meu adjetivo curto tiver terminação em Y, eu vou substituir o Y e acrescentar IST, certo? E a terceira regra, relativa aos adjetivos curtos, é o seguinte: se o meu adjetivo curto tiver terminação em CVC, consoante, vogal, consoante, eu vou duplicar a última consoante antes de acrescentar EST, tá certo? Aí nós vimos os dois exemplos. Big, grande, tem B, consoante, I, vogal, G, consoante, certo? CVC, consoante, vogal, consoante. Antes de transformá-lo, né, em um adjetivo superlativo, para torná-lo biggest, eu vou duplicar a última consoante, tá certo? Então, adjetivos com terminação em CVC, eu vou duplicar a última consoante antes de acrescentar EST. Isso vale para adjetivos curtos, tá certo? Continuando agora na nossa aula. Vamos ver na sequência agora adjetivos longos, tá? Nós já falamos adjetivos curtos, que, via de regra, esses adjetivos, então, são formados, a sua forma superlativa, pelo acréscimo de EST, que é a regra geral. E aí nós vimos as sub-regras. Agora, os adjetivos longos, tá? Nós vamos acrescentar nos adjetivos longos the most mais o adjetivo, tá? Então, essa é a mudança. O adjetivo fica igual, adjetivos longos, mas eu vou acrescentar no início the most. Então, for long adjectives, para adjetivos longos, aí aqui a explicação: those with two or more syllables, aqueles com duas ou mais sílabas. The superlative form, a forma superlativa, is typically, tipicamente ou normalmente, formado by adding, formado pelo acréscimo the most, né, dessa expressão aqui, the most, before the adjective. Então, antes do adjetivo, eu vou acrescentar a expressão, né, the most, ok? Então, nós vimos adjetivos curtos, vamos ver agora adjetivos longos, que, via de regra, será formado através do acréscimo, então, do the most. Olha só os exemplos. A palavrinha beautiful é uma qualidade, bonito, né? Bonito, ele não faz distinção aí se masculino ou feminino. Ambos eu vou utilizar beautiful. Então, beautiful claramente tem mais de duas sílabas, é um adjetivo longo. Como que eu coloco ele na sua forma superlativa? Acrescentando the most. Então, nós temos beautiful é bonito. The most beautiful é o mais bonito. É superlativo também. Só que beautiful é um adjetivo longo. E a formação desse superlativo se dá pelo acréscimo do the most. Adjetivo curto, acrescenta IST. Adjetivo longo, eu vou acrescentar the most antes do adjetivo, que não sofre nenhuma alteração, ok? Outro exemplo. Intelligent, também claramente um adjetivo longo, e esse adjetivo longo, então, ele vai formar o seu superlativo pelo acréscimo do the most. Intelligent, inteligente. The most intelligent, o mais inteligente, tá certo? Formação também de superlativo, só que por se tratar de um adjetivo longo, eu vou acrescentar the most, ok? Outro exemplo. Nós temos, então, interesting. Interesting é interessante. Um adjetivo longo. Aí nós temos a sua formação de superioridade, né, de superlativo. Nós temos the most interesting, o mais interessante, ou a mais interessante, aí depende de quem eu estou falando. Outro exemplo, expensive. Expensive é caro.
Expensive, caro, também um adjetivo longo. Para formar o seu futuro, o seu forma superlativa, eu vou colocar o seguinte: the most expensive, o mais caro. Expensive, caro. The most expensive, o mais caro. Todos esses exemplos são adjetivos longos e a sua respectiva forma de superlativo, que se dá basicamente pelo acréscimo do the most, ok? Vamos ver agora as exceções. Como exceções, nós temos o seguinte, olha só, exceptions, exceções. Some two-syllable adjectives, então, alguns adjetivos de 2 sílabas can form the superlative in 2 ways. Então, alguns adjetivos longos, né, ou seja, de 2 sílabas aqui, podem formar o superlativo em 2 formas, 2 ways. Either with the most, pode ser, né, com the most, or by adding est. Então, alguns adjetivos, são poucos, tá? De 2 sílabas, eu posso colocar esse adjetivo na sua forma superlativa pelo acréscimo do the most antes do adjetivo, ou simplesmente acrescentando est ou est ao adjetivo. Como os exemplos, clever. Clever, eu posso transformar aí cleverest. Olha só, a presença do est. Ou então, the most clever. As 2 formas estão corretas. Quiet. Quiet, também the quietest. Olha só, a presença do est. Ou então, a sua outra forma, the most quiet. Quiet, que é calmo, quieto, o calmo nesse sentido aqui. Então, quiet é calmo, the most quiet, o mais calmo, mais tranquilo, tá certo? Mas é também um sentido, às vezes, de silencioso, né? Algo mais sossegado, tá certo? Então, nós temos esses 2 exemplos aqui de adjetivos com 2 sílabas. Clever, tá? Clever, 2 sílabas. Quiet, 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 2 sílabas também. E esses 2 exemplos aqui de adjetivos, eles têm dupla formação de superlativo, ou pelo acréscimo do the most antes do adjetivo, ou simplesmente acrescentando est ao adjetivo, tá certo? Vimos então adjetivos curtos e longos e suas particularidades. Agora a gente vai falar de adjetivos irregulares. O que é um adjetivo irregular? Todos esses exemplos que nós vimos têm suas regras, né? Os adjetivos seguem um padrão. Adjetivo curto, via de regra, eu formo o seu superlativo acrescentando est. Adjetivos longos, eu vou acrescentar the most antes do adjetivo. Mas tem adjetivos irregulares, são aqueles que não têm regras, como esses aqui, olha só. A few adjectives have completely irregular superlative forms. Alguns adjetivos têm uma completa formação de superlativo irregular. É o caso de good, tá? Good, eu vou ter sua forma de superlativo em the best. Repare que eu não posso falar goodest como um adjetivo curto. Ou the most good. Não, as 2 formas estão erradas porque ele é irregular. Eu devo utilizar the best. Outro exemplo, bad. Bad, né, mal. Bad, então, eu não posso falar baddest ou the most bad. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar, então, the worst, o pior. Bad, ruim, the worst, pior, né? Então, repare que esses 2 adjetivos são exemplos de adjetivos irregulares, ou seja, aqueles que não seguem padrão, né? Eles não têm formação de superlativo nem pelo acréscimo do est, caso dos adjetivos curtos, nem com a presença do the most, que vai estar antes, né? Vai ser sempre utilizado antes dos adjetivos longos, porque eles são irregulares. Outro exemplo, far, né? Que é distante, the farthest or the furthest. São as 2 formas aí que nós utilizamos para esse adjetivo aqui, para transformá-lo, então, na sua forma superlativa, tá? São esses 3 exemplos de adjetivos irregulares, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês um certo ou errado sobre a utilização de superlativos. Vamos dar uma olhadinha? Então, right or wrong, certo ou errado? A primeira, incorrect. She is the most happiest. Tá errado. Por que tá errado? Vou mostrar agora a forma correta. Olha só. She is the happiest. Então, eu não posso duplicar, ó.
Eu tenho aqui um tipo de formação de superlativo com EST, e aqui eu utilizei the most também, que está errado. Eu não posso utilizar os dois. Eu tenho que utilizar o correto. O correto aqui é she is the happiest. Ela é a mais feliz. Incorrect. This is the expensive car. Não, eu não posso falar este é o the expensivest car. Eu não posso utilizar o the com essa terminação aqui, est, porque ele é um adjetivo longo. Eu devo colocar dessa forma aqui, ó. This is the most expensive car. Então, em resumo, adjetivo curto, eu vou acrescentar est, e os adjetivos longos eu vou formar o seu superlativo pelo acréscimo do the most antes desse adjetivo longo. Tá certo, gente? Ficou claro? Espero aí que tenha ajudado vocês, e a gente vai ficando por aqui.